E a informação do momento é que, apesar de ter viajado para a Suíça para acompanhar seu julgamento, acontecerão coisas que mudaram o rumo do seu julgamento. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos de que Gabriel Barbosa, o Gabigol. E também tem aqui atualizações para vocês sobre Léo Pereira, o nosso querido zagueiro que acabou se lesionando, né? Temos aqui atualizações sobre o seu caso clínico. E aí, quando que ele vai voltar? Será que vai estar à disposição do Mengão para o jogo contra o Grêmio no próximo dia 13? Fica no vídeo pra você descobrir tudo isso e muito mais. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Mengão aqui nessa noite de quinta-feira, né? Já tá quase sextando. Eu tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações, uma informação muito importante, cara, que é essa sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral aqui pro nosso canal. Meus amigos, sem mais delongas, cara, vamos começar falando sobre o caso clínico de Léo Pereira, cara. É o seguinte, uma informação do site Gavia News que diz o seguinte: Léo Pereira, o zagueiro do Mengão, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa e está afastado dos gramados por um período. Entretanto, ele já apresentou progresso na sua recuperação e o DM do Mengão decidiu que ele vai começar a fase de transição para o campo ainda essa semana. A contusão, que inicialmente parecia preocupante, agora mostra sinais de melhora, permitindo que o atleta retome gradualmente suas atividades no campo. Nas últimas semanas, Léo Pereira não participou dos treinos no CT Ninho do Urubu. Ele se limitou a fazer apenas atividades físicas na academia, sem colocar chuteiras e participar dos treinos de campo. A intenção do DM e dos fisioterapeutas do Mengão é integrá-lo aos treinos no gramado ainda essa semana, após o período de folga programado para o elenco. Depois da goleada de 6-1 sobre o Vasco, o Mengão recebeu 3 dias de folga. Eles têm retorno marcado para tarde de hoje, no CT Ninho do Urubu. Bom, essa informação, Léo Pereira está se recuperando. Atualmente, nós temos no abatedouro do Mengão 3 jogadores, inclusive um volante. O volante saiu do abatedouro do DM do Flamengo, do departamento médico, e outro entrou. Olha só que ironia, né? Nós temos o nosso zagueirão, Léo Pereira, temos Ayrton Lucas, que teve lesão no mesmo lugar, músculo posterior da coxa, agora eu não me recordo se é na mesma perna, se é na mesma coxa, mas é a mesma lesão, músculo posterior da coxa. E nós temos Alanzinho, outro jogador que também é músculo posterior da coxa. O Eric Pulgar saiu do departamento médico, né, se recuperou, voltou a jogar. O Alan acabou estourando a coxa também, né, cara? Infelizmente, um volante saiu, o outro entrou. Daí apenas nós temos um problema, né? O Alan tá no DM, o Eric Pulgar tá na seleção chilena, sobrou o Igor Jesus. O Flamengo vai ter que colocar o Igor Jesus pra jogar contra o Grêmio. Vai ter que improvisar o meio campo aí, cara. Vai ter que botar vários jogadores reserva. Vai ter que botar o Vitor Hugo, vai jogar o Lohan, né? O Lohan vai voltar, uma ótima notícia aí, o Lohan vai estar de volta, cara. Nós temos muitos desfalques pro meio campo do Flamengo, cara. É algo estarrecedor. O quão quebrado o Flamengo fica quando tem convocação, cara. É incrível isso. Nós vamos ter o Gerson, vai ter o Matheus Gonçalves também, né, cara? Nós vamos ter alguns jogadores aí pra repor, né? O Gerson bate no jogador, Matheus Gonçalves, Lohan e Igor Jesus são incríveis, né? São joias da base. O Lohan, então, não precisa nem falar, né? Matheus Gonçalves é um que não vem tendo muitas chances como o Tite. O Vitor Hugo é um que tá ali no meio termo, né? Tá ali no meio termo, fala que é a Premier League que é ele, 100 milhões de reais, enfim. Vitor Hugo tá ali no meio termo, entre joia da base e um monstro igual o Lohan. Tá ali no meio termo. Eu acho que o Tite vai acabar indo de Igor Jesus, Gerson, Lohan e só. Provavelmente vai colocar o Luiz Araújo, deve voltar o Gerson para fazer o meio campo,
já que o Flamengo não vai ter muita opção. Eu acho que vai ser Igor Jesus, Lohan, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Essa é a minha opinião. Eu acho que é assim que o Tite vai acabar montando. Ou talvez ele coloque o Matheus Gonçalves, não coloque o Luiz Araújo e deixe o Gerson jogando mais pela ponta, né? Enfim, cara, tem várias opções, o Tite vai ter que quebrar a cabeça aí. Opção é o que não falta pra ele fazer nesse meio campo, né? Apesar dos desfalques, o Flamengo tem jogadores reservas, não à altura, não é nada fácil você repor o Arrascaeta, o De La Cruz e o Eric Pulgar, não é nada fácil você repor esses três, mas ele tem alguns jogadores que dá pra dar uma brincada, cara, principalmente o Lohan, que era um que não vinha tendo muitas chances, né, com o retorno de Arrascaeta ao meio campo. Agora o Lohan vai ter chance novamente, né? Agora, mudando de assunto e falando sobre o tão aguardado Gabriel Barbosa. Meus amigos, é o seguinte, fiquem com as seguintes imagens, no caso, uma imagem e um vídeo. O que vocês estão presenciando é ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel Barbosa em Paris. Gabriel Barbosa está na França. Agora vocês me perguntam por que o Gabigol tá na França, sendo que amanhã é o julgamento dele. O julgamento dele tá marcado para sexta-feira, amanhã, dia 7. O que ele tá fazendo na França? Por que ele não tá na Suíça? E eu te conto. O julgamento de Gabriel Barbosa foi adiado. Foi adiado o julgamento de Gabigol. Seu julgamento foi adiado, não é mais amanhã. E de acordo com o Vene Casagrande, o novo julgamento de Gabigol só deve acontecer no segundo semestre de 2024. O atacante e os advogados já estavam na Suíça quando souberam do adiamento da audiência do seu julgamento, né? Já estavam lá, já estavam no país, na Suíça, quando souberam que o julgamento dele foi adiado. E é o seguinte, agora vocês me perguntam, o Gabigol vai poder jogar enquanto isso, já que o efeito suspensivo dele tinha acabado, porque ele ia ser julgado amanhã? Não, Gabriel Barbosa vai continuar atuando pelo Flamengo, já que o efeito suspensivo dele é válido enquanto o seu julgamento não acontecer. Ele está liberado para jogar enquanto o seu julgamento não acontece, já que, ó, demora muito tempo para o julgamento acontecer. Inclusive é justo, né? Imagina o Gabigol não estar jogando até agora, esperando ser julgado. Mais de 2 meses sem jogar. Imagina isso, o Gabigol lá parado, 2 meses sem poder jogar, esperando seu julgamento. 2 meses jogados literalmente no lixo. Então é para isso que serve o seu efeito suspensivo. Ele vai poder jogar até o seu julgamento ser remarcado e posteriormente acontecer novamente. De acordo com o Vene Casagrande, vai acontecer no segundo semestre desse ano, que é óbvio, né? Já estamos no segundo semestre do ano, já que nós adentramos em junho já. Então deve acontecer daqui 1 mês, 2 meses, ninguém tem informação. Mas vai acontecer ainda esse ano. Isso é um grande problema por Gabigol. Vocês me perguntam por quê? Eu lhes respondo. O Flamengo e os demais times estavam apenas esperando o desenrolar, o acontecer do seu julgamento. Estavam apenas esperando o julgamento ter uma resposta, se ele ia ser absolvido ou sua condenação seria mantida, se ele teria a pena de 1 ano mantida ou até aumentada para até 4 anos. Todo mundo estava esperando isso acontecer para fazer proposta pelo Gabigol. Se ele fosse absolvido, daí o Corinthians ia bater em cima, o Palmeiras ia bater em cima, todo time que quisesse o Gabigol iria bater em cima, já que o grande problema, o grande elefante na sala, que era o fato dele poder ser banido do futebol por até 1 ano ou mais, teria sumido. Ele não teria mais nenhum impedimento, não teria mais nenhuma corda no pescoço, que é esse julgamento dele. Imagina, ele faz assim um pré-contrato com o Corinthians por 3 anos. Daí, semana que vem, ele é julgado e ele é condenado. Ele é suspenso do futebol por 1 ano. Não consegue ser absolvido. Imagina só, 3 anos de contrato com o Corinthians, 1 ano de suspensão. E eu acho que ele não poderia ter seu contrato rescindido. Eu acho. Talvez eles pudessem fazer uma cláusula lá.
3 anos de contrato, mas caso ele seja punido, esse contrato para de valer, esse contrato é encerrado. Isso pode acontecer. É uma possibilidade, inclusive eu acho que seria uma boa o Flamengo renovar com o Gabigol com isso. Daí quem sabe, caso ele fosse absolvido, ele pudesse renegociar esse contrato, enfim. Eu acho que seria interessante o Flamengo fazer um contrato, sei lá, 1 ano com ele, para ver, inclusive, o seu desempenho, se ele vai voltar a jogar bem ou não, mesmo após a sua possível absolvição. Daí, caso ele jogue bem, caso ele volte a fazer gol, caso ele reconquiste a torcida, daí renovaria um contrato dele por 2, 3 anos, enfim. Essa é uma possibilidade, mas essa informação. Julgamento de Gabriel Barbosa foi adiado. Mas, por enquanto, foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!